a palavra evangelho significa buenas noticias. Que buenas noticias são essas? São as que ele vai trazer aqui ahorita. E vou falar sobre 3 coisas que impedem, bloqueiam e que alejam as pessoas de quem? De Deus. Mira, são várias ou são vários os motivos del porquê as pessoas têm um certo bloqueio. Elas não conseguem acercar-se a Deus e elas não podem, quizás, serem cristianas. Miren ustedes, por favor, você vai entender o que eu quero transmitir. Eu quero chegar aqui ao entendimento de por que alguns não são cristianos, por que alguns vêm um domingo como hoje e o próximo domingo não regressam. Por que há pessoas que estão aí afuera e aunque le invitamos não se acercam? Que é o que les está bloqueando? Que é o que les está impedindo? Quizás você pense, não, pastor, é porque eles são muito inteligentes, porque são estudiados, porque são licenciados, porque estudaram na filosofia, ou porque estudaram na matemática, na ciência. Gente, por favor, quanto mais uma pessoa é inteligente e estudia, seja a filosofia, seja a vida, seja a matemática, a ciência, mais creyente ela vai ser. Nunca antes na história tivemos tantos científicos, filósofos, matemáticos, que reconhecem a existência de quem? Na maioria. Esses que dizem ser ateus, esses são os menos inteligentes. São gente que não pensa, gente pobrecitos. Eles pensam que sabem, que entendem e não sabem. Você vai ver, por exemplo, a Albert Einstein, ele falava de Deus. Você vai ver filósofos como Platão, Aristóteles, que falavam de Deus, que reconhecem a existência de Deus. Não são estas coisas que impedem as pessoas de vir. São estas, uma das coisas são essas 3 que eu vou falar aqui ahorita. Mire você vai entender por que há gente que orando, pero a oração não lhe sana. Você vai entender aqui agora por que há pessoas que não prosperam, pode ser economicamente também, não prospera, e não são felizes de verdade. Não podem nem formar uma família ou um relacionamento bem. ¿Por qué hay personas que Dios no puede bendecirlas? ¿Dios puede todo? Sí, pero ¿por qué hay personas que Dios no puede tocarles? Usted va a entender ahora por qué, aun cuando mostramos testimonios, comprovando, como la señora Reina, es un caso aquí de la iglesia reciente, aun mostrando, hay personas que aún así no quieren saber de Dios. ¿Sí me entiende más o menos? Ahora usted va a entender de por que há pessoas que estão aqui hoje e o próximo domingo não estarão. São vários motivos. Eu vou falar aqui de 3. Qual é o primeiro motivo? O orgulho. Jesus chamou a quê? A um ninho, lo pus em meio de eles e les dijo, les asseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes têm que cambiar sua maneira de quê? E ser como niños, porque el reino de Dios, porque en el reino de Dios, las personas más importantes son ¿qué? Como este niño. Jesús entonces agarró un niño y puso en medio de las personas y dijo así, mira, si ustedes no cambian la manera de vivir y sean como un niño, ustedes no podrán entrar en mi reino, porque existe un reino. En un reino existe un rey, y este rey, ¿qué es lo que hace? Reina. Mira que coisa diferente, não? Óbvia. Ele reina. Há quienes em sua vida ha reinado outras coisas. Um pensamento, um sentimento, uma ideia, uma emoção ou um problema. Há quienes dentro de sua casa reina a falta de harmonia, ou a miséria, ou as dúvidas. Quando você passa a ser um verdadeiro cristiano, significa que a partir deste dia, você lhe está entregando as riendas e ele reinado a quem? A Jesus. Há pessoas que dizem, eu não quero ser cristiano,
Ou seja, ir à igreja los domingos, lunes, miércoles, incluso miércoles habrá Santa Cena, viernes. Eu não quero estar sempre aí na igreja, porque a mim não me gusta esta vida de los cristianos, porque há muitas regras e não podem fazer muitas coisas. Escúchame por favor. Há quienes dizem que nós, los que creemos em Jesus, não temos liberdade, não podemos fazer muitas coisas. Eu le digo a você, essas pessoas estão enganadas. Eu sou cristiano verdadeiro e eu sou livre. Se eu quero agora fumar, eu posso fumar. Se eu quero agora tomar, eu posso tomar. Se eu quero agora mentir, eu posso mentir. E por que não lo haces? Porque não quero. Porque eu sou livre. Diferente de las pessoas que não, elas querem e não podem. Ela quer deixar de fumar e não pode. Quer deixar de tomar, pero não pode. Quer perdonar e não pode. Quando você é cristiano, Jesus lhe dá algo que nadie tiene: liberdade. Amém. Esta liberdade é a que temos. Ah, não, pero ustedes são muito raros, ustedes se vestem diferente. Eu sou livre. Diferente de las pessoas que não. Elas dependem da opinião de los demás, da aprovação de los demás, da amistad de los demás. Aí ustedes veem, aí quienes pensam, não, a mim não me gusta, principalmente jovens, não? Pero hay muchos adultos que piensan así: a mí no me gusta ir a la iglesia, porque ustedes no pueden hacer nada. No, yo puedo hacer todo, solo que yo no utilizo de mi libertad para pecar, diferente de los que son esclavos de las cosas. O sea, ¿qué es ser cristiano y qué no es ser cristiano? Ser cristiano es ser libre. Repita por favor: ser cristiano es ser libre. ¿Qué no es ser cristiano? No ser cristiano es ser religioso. Escute isso, o que ele vai dizer. A palavra religião vem da palavra religare, em latim, religare. A religião significa ligar el hombre a Deus. Pero a religião não nos pode ligar a quem? A Deus. Entre nós e Deus há um abismo. Nós só podemos chegar a Jesus, a Deus através de quem? De Jesus. Entre nós e Deus há um abismo e não podemos chegar a Deus se não seja por meio de Jesus. Não é por meio da religião. Qual era a religião de Jesus? Sim, Jesus era judío. Jesus era judío, permítame, Jesus era judío. Pero Jesus nunca fundou uma religião. Los hombres inventaram religiões. Por isso aqui decimos nós que não temos uma religião. Nós nos chamamos cristianos, somos de Jesus, obedecemos seus mandamentos, seu modo de viver, suas palavras, creemos en el cielo e também na existência do inferno e nada mais. Pero não somos de uma religião. Pero você vai ver pessoas neste mundo que elas nunca se entregaram, se converteram a Jesus. Elas se converteram a la religião. E por esta razão ela pelea por la religião. Ela discute com os que não creem em sua religião. Há pessoas que são convertidas, um exemplo, não é a Jesus, elas são convertidas à Igreja Universal. E por isso defendem a Igreja Universal. Outros a la católica, outros os testigos de Jeová, outros os mormones, outros os bautistas, outro presbiteriano. Por que a gente pelea por la religião, pastor? Porque eles se converteram à religião, nunca foi a Jesus. Quem é convertido a Jesus não pelea por la religião. Respeta a religião de los demás. Pero usted vai ver pessoas que eles vão tentar convencer-lhe a você de que existe a religião correta. Seja o budismo, seja os gnósticos, sejam os espiritualistas, seja qualquer coisa. Porque eles não creem em Jesus. Eles hablam de Jesus ou introduziram a Jesus em sua religião. Pero eles não são convertidos a quem? Qual foi a religião que Jesus fundou? Nenhuma, gente. Nem do judaísmo ele falou. Ele só deu as enseñanças. Então, deixa você de ser religioso. A primeira coisa que impide a uma pessoa de ser cristiana, de entregar-se a Jesus, de iniciar uma nova vida, é o orgulho. Lúcifer significa ángel de luz, ou uno que é lleno de luz. E ele vivia em onde? No cielo. Ele era querubim de la guardia. Ele era um ángel importantíssimo. E Lúcifer
se convirtió y es hoy un demonio. Llamamos desgraciado porque ele perdió la gracia que ele tenía, la hermosura, la luz que ele tenía. Lúcifer se convirtió en un demonio. ¿Cuáles son los pecados más conocidos? Dígame usted algún pecado, por favor. ¿Qué? Matar es pecado, ¿qué más? Robar es pecado, ¿qué más? Adulterio es pecado, ¿qué más? ¿Qué sabemos que es pecado? Mentir, ¿qué más es pecado? Adulterar, avaricia, ¿qué más? La envidia, la soberbia. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de esos pecados Lúcifer cometió? Ninguno. ¿Y por qué él se convirtió entonces en un demonio? Orgullo. El orgullo. El mismo orgullo, ponga atención por favor, el mismo orgullo que convirtió a Lúcifer en un demonio, nos puede convertir también en personas endemoniadas. ¿Nos aleja de quién? Primeiro motivo, por que a gente viene hoje e o próximo domingo não quer regressar? Por que a gente não quer assumir um compromisso com Jesus? Por que a gente não quer entregar-se a Deus? Por que não quer? Primeiro motivo, qual é? O orgulho. A palavra orgulho em hebreu significa elevar-se. Que é a pessoa que é daquele que se crê melhor que os demás. Não, eu não vou a esta igreja. Esta iglesia de eso, esta iglesia de gente así, ¿no es así la gente? ¿Qué es eso? Pastor, yo pago mis cuentas al día. Yo soy una persona honesta. Pero si usted trae orgullo, usted vivirá lejos de quién? Cuando Jesús dijo, ustedes tienen que ser como niños, es porque Jesús no se revela a quien no tenga un corazón humilde. Ay, pastor, yo soy humilde. ¿Por qué? Porque yo no tengo comida en mi casa. No, usted es pobre. Usted está sin dinero. Usted não é humilde. Humildade não tem nada a ver com não ter dinheiro, porque há muitos ricos que são que humildes. Então, pastor, por que eu não consigo crer nessas coisas que vocês fazem aqui? Por que não me interessa? Por que não me chama a atenção? Pode ser que você traga dentro de você orgulho. E a Bíblia diz que Jesus não se vai deixar ser entendido, compreendido por quem ser orgulhoso. Qual é o segundo motivo? La incredulidade. Significado de la incredulidade: impossibilidade ou reserva que tiene uma persona para creer algo que não vê ou que não está demonstrado, aunque esté aceptado ou consensuado por la mayoría. Se denominan incrédulos los que se niegan a quê? Mais ou menos voluntariamente a assumir la fé e vivir quê? Que é ser incrédulo? Incrédulo é esta pessoa aqui, que ella aún viendo, aunque todos comprueben, aunque ella le diga, ella aún así que não crê. Versículo 53. Quando Jesus terminou de ensinar com estes exemplos, se foi de allí. Regressou a donde? Pero ninguno de los que estavam allí quis o quê? Aceptar as enseñanças de Jesus. E como a gente não creía em ele, Jesus não hizo muitos milagres naquele lugar. Jesus pode actuar na vida de todos? Sim ou não? Não. Ele pode porque ele tem poder para fazer o que ele quer, mas ele não quer nada forçoso. Ele não quer forçar-lhe a você a crer. Diz a Bíblia que quando Jesus foi a Nazaré, ele não pudo fazer milagros allí. Por quê, pastor? Está escrito aqui, a gente não quis aceitar as enseñanças. As enseñanças que ele trago aqui não é de um doutor. Eu não hice uma universidade para predicar a palavra. Eu não escrevi este livro. Todo o que está aqui, e lhe estou passando, lhe estou transmitindo, vem de quem? De Deus. Se você não aceita estas enseñanças, você é considerado, segundo a Bíblia, uma pessoa que? Incrédulo. E se você é incrédulo, não há milagro. Não há oração que lhe ajude. Se você é incrédulo, seu coração está cerrado, você não aceita as enseñanças, é como se Deus para você fosse um pedaço de madeira, nada mais, não fosse nada. Não, todo o que hacemos aqui não significa quê? Nada. Então, por que quizás alguns não regressem no próximo domingo, pastor? Porque são malas pessoas? Não, não são malas pessoas. Mas são quê? Incrédulos. E assim não pode fazer Jesus muitos milagres. Ele quis fazer muitos milagres em Nazaré.
pero não pudo, a gente não aceitava. Ele se foi a Cafarnaum e allá houve muitos milagros. Então, depende de você, não depende da igreja, do espaço, do pastor, se é um obispo, depende de se você crê. Mire, al incrédulo não se lhe quita nenhum dolor de unha encarnada, pero aquele que crê, hasta decida se lhe pode sanar. Amém. A la persona que está, um exemplo, pastor, eu tenho um problema, não importa o problema, se você crê, Jesus dijo, al que crê, todo lhe é possível. Amém. Se você crê, sua família pode ser restaurada, o matrimônio pode ser restaurado, você pode prosperar, você pode deixar os vícios, você sim pode iniciar uma nova vida, pero não depende de quem? De Deus. Depende de você crer, de você crer, não ser incrédulo, acepta as enseñanças de Deus. E qual é o terceiro e último motivo? La culpa. Agora você vai entender que é o evangelho, qual é o mensaje que les quero transmitir aqui. O evangelho é o mensaje de buenas nuevas de Deus hacia el ser humano caído, el cual consiste principalmente en el anuncio de qué? Del perdón de pecados por medio de Jesucristo. Dios en el evangelio ofrece al ser humano pecador que ha violado su ley términos de paz y de porque estamos todos aqui ahorita. Nadie está aqui de casualidad. Usted está aqui porque Deus queria que usted escuchara el evangelio, estas buenas noticias. Porque todos nós hemos violado a lei, as leis de Deus. Algumas coisas hicimos conscientes e outras sem consciência. Hicimos coisas que são proibidas e que não lhe agradam a quem? Pero que ou não sabíamos, ou que quizás não quisíamos saber também. ¿Sí me entende mais ou menos? Você ha hecho coisas que, pastor, pero eu não sabia que não podia hacerlo. Pero você infringiu, você desagradou a Deus. Então, quando infringimos a lei, somos que? Culpables, e seremos condenados ou pagaremos aí uma multa, uma falta, algo assim. Quando Deus nos hace escuchar o evangelho, a palavra de Deus é isso, é Deus trazendo términos para nós outros seres humanos, dizendo, mira, ustedes são culpables por esto, por esto e por esto. E por la culpa de estas coisas, ustedes deverão de ser condenados. Pero eu tenho aqui a ustedes um término, um acordo. Eu les perdono de seus pecados, de estas violações, e les doy aqui um término de paz. Ustedes passam a obedecer-me a partir de hoje, e eu les perdono de todo. Borrón, cuenta nueva. Los que aceptam e se arrepienten de haver faltado com Deus, ou que de estar tanto tempo lejos de Deus, de haver hecho tanta, não importa, são perdonados, limpiados e passam a ser livres de la culpa que antes tinham, porque la culpa impide a muitos de salir adelante. Você se sente culpável por la muerte de um familiar, se sente culpável por não ter dinheiro, se sente culpável por isso, culpável por aquilo, você se sente culpável por muitas coisas. Um exemplo, você que se sente culpável por la muerte de um familiar, você não é culpável, não. Você não tem como, você não tem controle da vida. A parte de que Deus não nos prometeu a imortalidade, Ele nos prometeu a eternidade. Todos vamos a morir. Ai, pastor, eu sou a culpável de que este meu matrimônio destruído. Por favor, não se sienta culpável. Se é a outra pessoa que lhe falhou, não traga esta culpa para você. Ai, pastor, eu me sinto culpável porque eu hice algo que meus pais nem sabem, ou eu me sinto sucio, sucia. Não, você não é culpável da maneira como seus filhos se comportam. Deixe você de responsabilizar-se por coisas que você não tem responsabilidade. Amém. Você será culpável de não aceitar o evangelho, as boas notícias. Você será culpável de haver tenido a oportunidade de convertir-se em um verdadeiro cristiano, pero haverlo rechazado. Aí sim. Pastor, quando você vai terminar? A hora vai terminar. Versículo 20. Los que desobedeceram a Deus em los tiempos de Noé. Quem foi Noé? E de la barca. Deus esperou com que? Com paciência que se arrependieran. Mientras Noé construía ¿qué? La barca, pero no lo hicieron. Mira,
Deus está esperando, todos vocês, Deus está esperando você entregar-se a Ele há muito tempo. Quizás você já vindo aqui outras vezes, é sua primeira vez. Há alguém aqui de primeira vez? É que eu não conheço a gente. Há alguém de primeira vez? É sua primeira vez? É sua primeira vez, você está regressando, mas você não está aqui de casualidade. Deus está esperando com paciência a que você se entregue a Ele de verdade e não a la religião, a Ele. Pero en el pasado a gente não hizo, solo nos poucos subieron a donde? La barca es la iglesia. E se salvaram del dilúvio, pois el agua misma llevou a essas 8 pessoas a lugar seguro. Versículo 21. E essa água representava a la que agora usamos para el bautismo, por meio del qual Deus nos salva. Leia por favor. El bautismo verdadeiro não é para limpiar nosso corpo, sino para pedirle a Deus que nos limpie de pecado, para que não nos sintamos ¿qué? De nada. E Deus nos salva por meio do bautismo, porque Jesucristo ressuscitou, subiu ao cielo e está sentado à direita de Deus, em lugar mais importante, e governa a todos os ángeles e a todos os seres espirituais que têm autoridade. ¿Qué? Pastor, onde está escrito isso? Livro de 1 Pedro, capítulo 3. Mire-me usted. Deus queria resetear a humanidade, queria empezar um novo começo, porque a humanidade se havia perdido, estava corrompida, sucia. Então Deus mandou Noé construir uma barca, e mandou a Noé que hablara a las personas de que a terra se vai inundar, e a gente tomou a Noé como louco, le tomou como tonto, se burlaram dele, e Noé seguiu construindo o quê? La barca. Ele dizia: gente, arrepientam-se, entram na barca, a terra se vai inundar. E ele disse na Bíblia que a gente se casava, dava-se em casamento, havia incestos, havia muitas coisas horríveis, coisas malas, muertes, idolatria, até que um dia, aquele que era considerado louco, passou a ter a razão, porque choveu, a terra se inundou, e os que haviam subido a la barca se salvaram. Hoje eu estou aqui quizás como um louco, puedo ser motivo de burla para muitas pessoas, porque eles estou dizendo: arrepienta-se, entregue-se a Jesus, empiece a vir a la igreja, por lo menos os domingos, miércoles, viernes, lunes, não solamente domingo. Vamos arreglar sua vida. Jesus lhe perdona, Ele limpa a sua ficha, Ele quita as manchas, Ele lhe dá términos de paz. Você, não, pastor, eu tenho muito o que fazer em minha vida, tenho que trabalhar, tenho que cuidar do ninho, tenho que estudar. Eu hoje pareço um louco, mas vai chegar o dia que o louco vai ter a razão, vai chover. Los que suban a esta barca, que cream en este evangelho de perdão e de reconciliação com Deus, se salvarão. Amém. Pero pastor, se eu me hago cristiano, pastor, se eu me hago cristiano, a gente não se vai burlar de mim? Sim. Se eu me hago cristiano e empiezo a vir aqui, a gente me vai criticar? Sim, principalmente a família. Eles não entendem. Eles são incrédulos, orgulhosos, e estão culpáveis de los pecados que têm. Você não haga caso disso, não. Pero pastor, se eu empiezo a vir aqui, minha vida vai ser fácil? Não. Pero você tem garantia de que Deus está com você. Amém. Dê um aplauso a Jesus. E se Deus está comigo, você pensa que Ele me vai desamparar? Agora você pergunta-me: você crê que eu não cheguei à igreja cristiana? Pergunta-me você se eu quero deixar de serlo. Não quero, porque esse é o caminho. Eu posso ter lutas, problemas, mas eu estou aqui com Deus, eu tenho paz. Eu tenho uma consciência limpa. Não há nada melhor que consciência limpa. Eu posso acostar-me e dormir em paz, sabendo que eu não estou fazendo nada malo. Amém. Entrega a Jesus. Você crê no evangelho del perdão, você quer reconciliar-se com Deus, você quer iniciar uma vida com Jesus, então você deve de passar por las águas. Rociamos água em sua cabeça, você é bautizado para o perdão de seus pecados, e a partir de este dia, você entra em este reino, e neste reino quem reina? Jesus. E você passa a obedecê-lo, e a viver para Ele. Vai ser criticado, vai ser perseguido, ele vai ser burlas, ele vai falar um montão de coisas, vai dizer que você vem aqui a dar dinheiro ao pastor, que você está sendo estafado, que você é tonto, que você é isso, que você é aquilo. Deja que hablem. Solo pelea com os perros quem sabe ladrar. Deja que ladrem.
Amém. Eles não vão convencer-se. Se Jesus, não aceitaram as ensinanças de Jesus na época de Jesus, você quer que todos vão aceitar aqui? Não vão aceitar. O orgulho não os deixa crer. A incredulidade não os deixa ver. Você tem chance. Pastor, eu sou culpável de muitas coisas que hice. Hablé, pensé. ¿Tiene perdão para mim? ¿Tiene remédio para mim? Tiene. Se você se arrepende, em seu arrependimento, todo orgulho e incredulidade é destruída. Se você abre seu coração e aceita, e decide regressar o próximo domingo, venir amanhã lunes, não só visitar a igreja, você vai ter paz. E você vai receber, además do bautismo com água, você vai receber também o Espírito Santo de Deus. Você vai ser uma nova pessoa. Amém? Dê um aplauso a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.